Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso Previdenciol. Hoje nós temos uma convidada muito especial e, principalmente para mim, veio lá da minha cidade, é a doutora Fabiana Guimarães, advogada, presidente da OAB da subseção de Arcos, Minas Gerais. Ela é mãe, empresária, esposa, mãe da Lívia e está aqui hoje com a gente para falar um pouco sobre a experiência dela agora enquanto presidente da OAB da subseção e a experiência e a vivência dela no direito previdenciário. Seja muito bem-vinda, Fabiana, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, realmente foi um prazer ser convidado pela Laís. Eu sou, assim, alguns anos mais velha que ela, então eu lembro da Laís, assim, ainda criança. Eu conheço a família da Laís e acompanhei a construção dela como profissional no direito, né? Que é um mulherão em todos os sentidos, né? Profissionais. E eu me senti muito honrada com o convite dela, é uma oportunidade muito boa a gente poder estar trazendo aí a realidade do interior, considerando que a gente vive realidades, né, processuais e pessoais, profissionalmente falando, muito diferentes, né? E esse é até um dos anseios lá junto à subseção da OAB, em que os advogados, eles pontuam que as condições de quem está na capital de acesso a determinados benefícios, né, que a OAB traz para os advogados é maior em relação às comarcas do interior, e é um objetivo que a gente tem de trazer junto com a OAB estadual, de levar, né, para Arcos alguns desses benefícios. A gente já está em algumas reuniões e é um prazer, Laís, é um prazer estar conhecendo aqui o estúdio. Eu achei a proposta bacana. Antes do convite da Laís eu já tinha acompanhado, então quero agradecer muito vocês aí pela oportunidade. É um projeto muito bacana, viu, Fabiana? A gente pensou em dar voz aos nossos colegas advogados também, porque o Previdenciol, a gente trata de cursos, de assuntos relacionados ao direito previdenciário, que é até para contribuir, para gerar conteúdo, gerar conhecimento, mas nós percebemos também que nós precisamos fortalecer os advogados. E ao contrário de trabalhar apenas com conteúdos com especialistas, sabendo da quantidade de advogados que nós temos em Minas Gerais e até mesmo em Belo Horizonte, que atuam no mundo do direito previdenciário, todos têm as suas dificuldades. Todos têm também os seus sucessos, os seus cases de sucesso. E dar a voz ao advogado que está lá no interior, ou que está perto de Belo Horizonte, ou em Belo Horizonte, é a gente gerar uma conexão com os colegas que nos ouvem. Porque um caso seu de sucesso pode contribuir para que o de outro seja resolvido. Ou um problema que está acontecendo na sua comarca pode juntar com problemas que estejam acontecendo em outras comarcas também. E dar conhecimento de situações que precisam, de fato, ter uma providência, até por parte da OAB também, né? De como que os advogados eles estão sendo prejudicados, os processos não estão correndo como a boa técnica do direito processual determina, as violações aos precedentes, às jurisprudências. Então, tudo isso é importante. A proposta de trazer outros advogados do Previdencial é essa. E quando a Laís me contou da conversa que vocês tiveram e como você aceitou essa proposta, eu fiquei muito feliz. Primeiro, por saber que tem uma mulher à frente da OAB. Fiquei encantada com isso. Então, parabéns. E eu torço muito para que você desempenhe um excelente trabalho. Conte conosco no que for preciso, de verdade. Nós estamos aqui para nos fortalecermos, né? E até para você contar para a gente o que você deseja fazer enquanto membro da subseção, quais são as suas expectativas e contar também dessa experiência do direito previdenciário, porque eu estou curiosíssima. E você que nos ouve daí, fiquem conosco, porque tem assuntos assim, excelentes para vocês ficarem atentos, como fazer e também não fazer. Está imperdível, está imperdível. Mas me conta da OAB. Olha, nós vivemos momentos assim muito difíceis durante o período da pandemia, né? Todos os advogados. A minha equipe, ela é formada por
alguns advogados, né? Nós somos hoje 6 advogados e a gente enfrentou, né, durante aí a pandemia, muitas dificuldades com relação à atuação do advogado. E principalmente com relação às comarcas do interior, em que ainda existe um número muito grande de processos físicos, né? O PJE é uma realidade recente para nós. O PJE também houveram algumas dificuldades, mas com relação aos processos físicos, em que existia a necessidade de um fórum aberto, né, de um atendimento para entrega de processo, carga de processo, enfim, os processos físicos ficaram muito prejudicados e houve uma situação em que, em razão, eu atuava como presidente da Comissão de Direito Previdenciário e de Direito à Saúde, e houve uma interpretação pelo magistrado de delegação de competência para a Justiça Federal com relação aos medicamentos de alto custo, e numa dessas delegações de competência o nosso cliente faleceu, né? Nossa. Porque remeteu-se o processo para a Justiça Federal em razão do entendimento do magistrado estar equivocado. Houve a remessa da comarca de Divinópolis novamente para Arcos, e nesse bate e volta o nosso cliente faleceu aguardando uma medicação. E essa realidade, quando nós nos dirigimos ao AB e a gente sentiu a necessidade que a OAB deveria ter uma atuação, a gente viu que a classe estava um pouco desmotivada a ter alguma atuação a favor do advogado, e nos recebeu com aquela frase: não adianta fazer porque não dá em nada. Nossa. Falei, olha, tem uma vida, não é possível, né? A gente tá falando de vida, né? Então, na época eu cheguei a fazer um ofício, né, pro magistrado, e a resposta dele, a caneta, né, em letras grafais, foi que eu teria, e o meu ofício, na verdade, era em nome da Comissão de Saúde, que eu teria outras formas de discutir o posicionamento dele, que seria através de recurso, né? Ele, felizmente, me deu uma aula de processo civil, mas, assim, da qual eu não precisava, porque eu sabia, né, da possibilidade de um recurso. E aí, nesse mesmo dia que eu recebi o ofício, eu cheguei e falei com o pessoal da minha equipe, falei, olha, eu vou me candidatar à presidência da OAB. E tinha outras situações que não estavam agradando e que a gente viu a necessidade, né? Tinha uma questão do apoio à OAB estadual, sendo que eu discordava do apoio que a subseção prestaria e eu queria apoiar, né? Trazer uma nova perspectiva e trazer o apoio ao Dr. Sérgio Leonardo, que era o candidato, e ninguém era favorável, então eu falei, então vamos lá. E aí eu conversei com alguns colegas que eu acreditava que pudesse somar muito. A gente encontrou e ainda encontra algumas resistências, né, principalmente no interior. A doutora Laís sabe que você é criada, né, filha de Arcos, e essa questão da visão da mulher, a gente recebe sim a gente está em 2022, mas a gente tem uma resistência. Sim. As coisas são muito mais fáceis eu acho que para as mulheres, hoje, algumas mulheres não veem essa dificuldade, mas eu acho que em qualquer lugar que a gente tiver inserida, a gente tem sim uma resistência com relação à atuação. Concordo. Né? Parece que é difícil para as pessoas verem uma mulher liderando. Para algumas pessoas ainda tem essa resistência. Duvidam da nossa capacidade, né? Sim, a gente teve uma questão super importante agora a respeito da inclusão dos negros, né? Que foi uma coisa criticada lá na minha subseção, em que um colega se manifestou falando que achava que era totalmente desnecessário, porque as pessoas negras, elas já tinham um destaque sem necessidade disso ser posto no edital como forma de obrigação. Só que aí a minha filha, né, a Laís falou da Lívia, a Lívia tem uma frase ótima, que ela fala que não critique uma coisa que você nunca precisou usar. Uhum, perfeito. Isso veio, claro, esse comentário veio de um colega branco, que, né,
homem, ainda, que nunca teve nenhuma dificuldade de inserção. Não conheço a vida dele, pode ser que ele tenha uma dificuldade de inserção na questão social, né? Mas na questão de cor e de gênero ele não teve. Então, foi uma coisa que ainda me motivou mais ainda. Eu confesso que no dia do resultado das eleições da OAB, foi foi um sentimento, assim, um misto de conquista, de uma coisa que, às vezes, tem determinadas decisões que a gente toma e que a gente constrói. Eu falo que a minha decisão para ser aí presidente da OAB, ela foi construída durante a pandemia. Eu não sei se é porque eu tive um tempo de me recolher mais as questões e visualizar de uma outra forma, né? Outras questões que não estivessem limitadas ali à minha própria atuação profissional, ou também em razão dessas dificuldades que eu via, né, e da inércia, né, da própria OAB diante de situações que a gente sofria, né, e a gente teve agora na semana, a gente fez um evento, né, com a coordenação das advogadas com relação à comissão da mulher em Arcos, e a gente convidou a Samira, que você deve conhecer lá, ela é detetive da Polícia Civil, e a Samira trouxe algumas experiências muito bacanas. E mais um comentário, né, que a gente recebeu foi: a Samira vai lá narrar a vida pessoal dela. Meu Deus! Que ela fosse narrar a vida pessoal dela, mas é a vida pessoal de uma mulher que está inserida em um lugar que muita gente não vê como sendo um lugar de mulher. Predominantemente masculino. E eu acho que essa narrativa dela, né, que seja da vida pessoal, ela motiva outras mulheres, né, para estar inserida nessa, onde ela quiser, né? Isso. É uma questão da escolha, e uma questão que a gente discutiu é que em um almoço de amigas advogadas, uma das minhas amigas, ela tem OAB e ela decidiu se dedicar à família dela. E aí, em um desses almoços, uma colega falou assim: nossa, mas você fica em casa o dia inteiro sem fazer nada. E eu falei, pelo amor de Deus, não fale isso não, porque no recesso eu agradeço a Deus todos os dias, Deus ser advogada, porque no recesso eu trabalho muito mais. E esse lugar da mulher onde ela quiser estar é muito importante, né? E a gente vê essa resistência, sim. Graças a Deus eu ainda não tive nenhum problema lá na minha subseção. Os meus colegas têm me respeitado. A candidata da outra chapa também era uma candidata mulher, né? Mas eu acho que são desafios, né? A gente vê que às vezes não vai haver a mesma facilidade que um homem como presidente da OAB teria. Eu sei, né, e reconheço isso. Mas é isso, eu acho que quando a gente segue o caminho do direito, é desafio mesmo todo dia. Né? Rompendo barreiras. Um em cima do outro. Isso, é verdade. A gente é desafiada a todo momento, né? E querendo fazer parte e com essa boa vontade, né, de resolver, de superar esses desafios, não tem como não dar errado, vai dar certo. Talvez não vai ser 100%. Tudo que almeja, tudo que deseja, não vai ser possível, porque é uma construção. Está rompendo, quebrando padrões. Então, não vai ser, às vezes, na velocidade que a gente deseja. Mas vai dar certo, sim. Então, dialogue mesmo, converse com várias pessoas, converse com a OAB estadual, se for o caso, a OAB nacional. Ponha sua voz. Conte conosco também para isso poder dar certo, porque realmente é um desafio muito grande, mas é possível. E você vai ser um espelho para as outras advogadas e advogados da sua cidade também e região, porque nós precisamos entender que as pessoas nos admiram pelo que nós somos sem a gente perceber. Nós somos exemplo a todo momento. A todo momento. A todo momento. Sim, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Como que a gente se posiciona, porque as pessoas, elas veem, né, em todas nós, mulheres, que, né, exercem de alguma forma como eu disse, algum lugar diferente do que as outras pessoas enxergam como lugar de mulher. E a gente serve, sim, né? Quando a gente atende, por exemplo, no escritório Mulheres,
e aí já trabalhando no previdenciário, mulheres que trabalharam a vida inteira e que aí o marido já está aposentado e ela nunca teve um recolhimento, né? Por quê? Não havia, cultural, não havia uma preocupação do que eu acho que a ideia era que mulher não cansava, não ficava velha, não ficava doente, né? Então, assim, que a gente vê que planejamento previdenciário, quando a gente trabalha com planejamento previdenciário, 85% das pessoas que nos procuram são homens, com vários e vários anos de contribuição, exercícios de, né, seja como em regime CLT ou até como contribuinte facultativo, mas nunca perdendo a qualidade de segurado, nunca. E as mulheres enfrentam essa dificuldade também no previdenciário, por essa ausência de reconhecimento. E o pior, aí a gente pensa, tá, mas pode se socorrer de um benefício assistencial. Só que normalmente a renda do marido, né, que foi aquele que contribuiu, impede que ela tenha acesso a um benefício. E um benefício assistencial só aos 65 anos de idade. Sim, que é uma fase em que, principalmente no interior, onde existe muito exercício de atividade rural, em que as pessoas envelhecem rapidamente, né? Eu tenho a história da minha mãe, que a minha mãe ela é trabalhadora rural, e a minha mãe ela levava a gente de carroça para a escola. E aí eu fiz a inicial, contei a história dela e logicamente o INSS indeferiu o benefício dela porque o meu pai era trabalhador rural, mas meu pai trabalhava de carteira assinada. E minha mãe, apesar dela trabalhar o mesmo tanto que ele, né, ela nunca teve uma carteira assinada enfim, a condição dele acabou interferindo na concessão do benefício dela. E durante a audiência dela, o doutor Paulo, que infelizmente até chegou a falecer, o juiz que fez a audiência da minha mãe, ele falou assim: Dona Helena, que coisa interessante, a senhora levava seus filhos para a escola de carroça, então? E seus filhos estudaram? Aí eu que estava continuaram estudando, e eu estava fazendo audiência, ela falou: doutor, um deles é essa aí, ó. Aí ele olhou para mim e disse: doutor, então tem que julgar procedente, senão você está perdido. Eu falei: doutor, me ajuda aí. Porque, e é isso, assim, a realidade do interior com a questão previdenciária da mulher, a gente vê, assim, que é gritante, né? Não é, por exemplo, como a gente hoje que tem conhecimento de ter um planejamento previdenciário. A Lívia tem 15 anos, desde os 13, ela tá me perguntando: mãe, quando que eu tenho que começar a contribuir para eu aposentar? Que gracinha, gente. Eu falo: olha, na tua situação com o INSS, tá? Como você vai ser agora inscrita pós-reforma, então eu acho melhor você fazer uma previdência privada mesmo, porque o negócio tá feio. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz com essa questão da OAB. Ligada à questão previdenciária, eu acho que a presidência da OAB, ela vai conseguir trazer para nós, né, para toda a minha diretoria, uma possibilidade de discutir temas dentro da advocacia para a gente se unir com a OAB estadual, né? O meu vice, o doutor Alisson, ele atua no direito penal, e a doutora Flávia, tesoureira também no penal, a doutora Denise já atua no previdenciário, e a gente fez o doutor Bruno no trabalhista, então a gente tem um misto de colegas, áreas, né? E até teve um questionamento no dia, porque eu tenho uma relação muito boa com o meu vice, né, com o doutor Alisson, e aí alguém perguntou pra gente: vocês dois agora estão na OAB, vocês nunca tiveram um processo que vocês representavam a parte contrária? Eu falei: muitos. a gente já brigou muito, mas na hora que sai da sala de audiência, né? Interior tem muito essa ligação direta com o advogado também, né? Eu tenho a doutora Isabela na minha equipe que faz a parte do direito de família. Quando ela faz algum divórcio, a mulher costuma encontrar com ela na rua, parecendo que ela foi assim, a causa, o ponto X do fim do relacionamento. Mas enfim, eu acho que a presidência da OAB vai trazer, eu espero, né, que eu consiga, dentro do que for possível, trazer diversas questões, não só para o direito previdenciário, mas com as demais áreas de atuação. E eu acho importante mesmo que a gente motive outras mulheres, que a gente seja fonte aí de inspiração.
E eu falo que eu sou muito chorona, né? E às vezes eu recebo algumas mensagens um dia desse, no dia do Dia da Mulher, em que a Samira participou. Uma das nossas colaboradoras da OAB, a Pamela, ela é mãe de 2 crianças. Ela tem um marido paraplégico. E ela, o exercício dela profissional é, assim, exemplar. E ela cuida de 2 crianças e do marido. E eu falei que uma das homenageadas era ela, assim, né? Porque eu acompanho ela há algum tempo. E depois ela me mandou um áudio e eu chorei muito, porque ela, né, no áudio ela falava essa questão da gente servir, assim, como fonte de inspiração e de encorajamento para as outras mulheres, né? Não é uma tarefa das mais fáceis. Sim. Eu falo que eu tive uma escola boa, porque aos 20 anos eu fui gestora de uma fazenda em que eu era a única mulher, né? E os demais eram todos homens. E aí eu tinha muita resistência, principalmente porque era um ambiente rural, em que as pessoas, né, têm ainda mais, né? Porque no ambiente urbano, às vezes, elas querem falar alguma coisa, mas ou usam algumas palavras para fingir que não estão, né? Não estão desmerecendo a mulher, mas no rural não tem isso, né? São diretos. É descarado, É né? descarado, e assim, eu tinha grosso. eu tinha diversos apelidos, e era uma coisa bem difícil. Mas assim, foi uma escola muito, muito boa para mim. E eu acho que é isso aí. A gente tem... A OAB, ela tá agora com a Ângela, que é a nossa vice-presidente. Uhum. E a Comissão da Mulher a nível estadual. Tem muitos projetos, né? A gente espera conseguir levar tudo isso para o interior. Maravilha. Que A doutora Fabiana também é coordenadora regional da IEPREV, né, doutora Sim. Fabiana? E eu queria saber, assim, que você contasse, porque muita gente que vai estar nos vendo, nos ouvindo, ou nunca mexeu com previdenciário, tá lá no interior, quer saber se é uma área que deve investir, se é uma área que vale a pena se dedicar, se ela consegue conversar com outras áreas que normalmente a pessoa sai da faculdade com maior afinidade, porque, por incrível que pareça, o direito previdenciário ainda não está na grade obrigatória de todas as faculdades de direito. E como que é a sua trajetória aí no direito previdenciário? Então, hoje eu coordenadora regional da IEPREV, então... presidente da comissão do AB, já foi presidente também da comissão de assuntos, né, previdenciários e lá da comarca. Conta pra gente, assim, pra você encorajar o advogado ou a advogada que tá lá no interior e acha assim, nossa, previdenciário é algo que é fora da minha realidade, não vale a pena mexer. O que você conta pra gente? Olha, o início da minha atuação profissional foi no direito trabalhista. Em razão da fazenda, quando se encerrava alguma safra de café ou quando tinha algum período de redução de funcionários, a gente quase fechava a pauta da Justiça do Trabalho. E eu atuando como preposto, na época eu fazia faculdade de administração, e atuando na condição de preposto, eu assim, me apaixonei pelo direito do trabalho. E no exercício do direito do trabalho, quando você fala, doutora Laís, de casar as áreas, o direito do trabalho ele tem uma relação íntima com o direito previdenciário, né? Hoje, existe aí culturalmente, uma questão que vem sendo divulgada com relação à redução das demandas trabalhistas. Eu entendo que a reforma trabalhista, ela trouxe uma qualidade das demandas trabalhistas, porque a parte ela está um pouco mais atenta, né, a algumas questões ali. A gente vê a diferença do pós-reforma aí, dos conteúdos das reclamatórias. Mas não é uma área que vai ser extinta, o direito do trabalho é um direito constitucional, né? Eu acho que é uma área que casa muito bem. Lá no meu escritório hoje, eu atuo no previdenciário e no direito do trabalho. E o restante da minha equipe, eu falo que lá no meu escritório, quando vai entrar, eu falo que, olha, a sua obrigação é saber direito previdenciário. Todo mundo sabe previdenciário, né? Estuda previdenciário. As demais áreas, você escolhe que você tiver afinidade, né? A doutora Isabela trabalha com direito de família, doutor Felipe e doutor Lucas com o civil empresarial, o Isaac também está vindo para o direito do trabalho. E o Rick, né, que também nos auxilia no administrativo, mas todos nós estudamos muito previdenciário. Previdenciário,
E aí, depois da minha atuação no direito do trabalho, eu e um colega de Formiga, o Thiago Muniz, a gente resolveu montar uma parceria em que eu atuaria em Arcos e ele em Formiga. E o doutor Thiago Muniz, até hoje, ele trabalha com ações previdenciárias. Ele trabalha com algumas outras ações em massa, mas a atividade hoje dele está muito ligada ao previdenciário. E aí, trabalhando com ele, sair da faculdade, não pense que você vai saber fazer alguma coisa de previdenciário, porque, infelizmente, o previdenciário é uma matéria, né, não está na questão do exame da ordem, o que é uma matéria do 7º, 8º período, salvo engano. Então, é naqueles períodos que você está focado ali em ser aprovado no exame da OAB. Então, fica meio que uma matéria... Fica uma metodologia de pesquisa que você acha que não serve para nada, mas é uma matéria que, se você estudar, né, da forma que deve ser estudada, é extremamente interessante. E todos da minha equipe, exceto agora o William, que veio da UNA, né? Nós todos somos da PUC, né? Uhum. Nós somos formados na PUC. E o que a gente sente na PUC? A PUC, ela tem uma formação humanística. Eu acho que isso é muito importante para o direito previdenciário. Muito importante. Porque quando você trata uma questão previdenciária, eu falo que a minha maior realização profissional hoje nem é quando eu vejo a procedência do pedido, porque se eu for explicar isso para a parte não vai entender, mas quando a gente entrega a carta de concessão e lá já está a data que a pessoa vai receber, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a pessoa esperou, é uma coisa que a pessoa espera a vida inteira, né? Por aquilo ali, então é uma coisa muito satisfatória. É claro que vão ter colegas que têm uma satisfação profissional com outras áreas, mas eu acho que é uma área que traz uma satisfação pessoal muito grande para nós, como advogados previdenciaristas. Só que tem uma coisa que me preocupa na advocacia, porque alguns colegas, infelizmente, trabalham em outras áreas, não estudam o previdenciário, e a gente recebe muito no escritório, e com certeza deve ser a realidade de vocês, pessoas com processos administrativos totalmente sem qualquer documentação comprobatória, em que a pessoa às vezes possui, mas processos administrativos que são protocolados, na verdade, para ter uma negativa administrativa do INSS, nada mais. Mal feitos, né? E a gente, instruídos. Muito mal instruídos, e a gente sabe que hoje a jurisprudência majoritária entende da questão da juntada de documento novo no processo judicial. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa está aguardando um processo administrativo aí, com recurso administrativo há 3, 4 anos, você é obrigada a dar a notícia, olha, vai perder. Seu processo administrativo, infelizmente, e aí vem a pior parte. Quando não se procura uma pessoa, um colega, um advogado especialista, ou que tenha consciência ali legal, né, do que está fazendo e até moral, o que o advogado visualiza? Se eu deixar de lado esse processo administrativo, a parte dos famosos atrasados aí vão ser prejudicadas. E às vezes o advogado foca naqueles atrasados para aguardar aí durante 4, 5 anos e ter um indeferimento. Então, eu falo que o direito previdenciário ele tem que ser estudado, como todas as demais áreas de atuação da advocacia, mas a seriedade de uma ação previdenciária é muito grande. Até para ele ser levado a sério pelo judiciário, né? Sim. Porque hoje a gente está pagando muito pelo que aconteceu no passado. Não conceder um benefício ou dar procedência a um pedido retroativo à data do início do requerimento, com um documento novo, aconteceu muito por processos que foram mal feitos e advogados que deixavam para apresentar o documento novo num processo judicial. O próprio benefício por incapacidade é um benefício que o benefício previdenciário, de uma maneira geral, eu vejo que a pessoa ela não acha que não precisa do advogado para entrar com requerimento administrativo. Que ele mesmo pode ir lá e pode requerer que está tudo bem, que vai dar certo. Ou vai dar errado, e se der errado, ele procura um advogado. Só que esse momento preparatório do processo administrativo é essencial para o sucesso, tanto do processo administrativo
quanto do judicial. A gente vê muita gente perdendo o direito, deixando de receber um benefício por conta de um documento errado que foi apresentado na via administrativa. Fabiana, lá em Arcos tem agência do INSS? Tem uma agência do INSS em Arcos, em que a gente tem um problema sério com perícia, né? Porque o atual perito que está atuando na agência, ele já chegou a pedir para a nossa cliente que tinha... ela estava com câncer de mama e fez uma cirurgia de esvaziamento axilar. E aí perde a movimentação do braço e ela era faxineira de uma terceirizada da Caixa Econômica Federal. E aí ele falou assim, não... lá no INSS tem um monte de mesa, lá na Caixa tem um monte de mesa, igual essa aqui do INSS, sobe nas mesas para você limpar os vidros. E aí ela chegou no escritório chorando, muito simples. Eu falei aqui, vamos fazer um boletim de ocorrência? Porque isso para mim fere qualquer questão moral. Eu não, porque lá tem até uma plaquinha falando, né, de desacato ao funcionário público, né? E devia ter outra plaquinha do lado falando da questão de respeito ao ser humano, né? E que, infelizmente, a gente tem um problema sério com perícia em Arcos. É um perito só? Um perito só. E aí, a gente vê a dificuldade das pessoas com relação às perícias. E curiosamente, ele tem um consultório particular, né? Ele atua também em Formiga. E já chegou a ocorrer de gente que ele foi médico e que ele não deveria fazer a perícia, né? Por questões legais, em que ele tem um atestado de incapacidade emitido no consultório dele, ele atendeu a parte e ainda negou a questão da incapacidade. Então, assim, a perícia... Gente, chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. Assim, aí a gente fica numa situação em que a gente tem dificuldade de explicar para o cliente o que está acontecendo. Sim. Porque, na verdade, não tem explicação, né? Não tem uma... Primeiro que ele não poderia jamais fazer a perícia de um paciente dele, né? Estou impedido, né? Devia, de forma administrativa, declarar impedimento. Mas, afinal, na prática, eu nunca ouvi falar que houvesse declaração de impedimento, entendeu? No administrativo. Mas, enfim, a gente tem esse problema sério com perícia. Agora a gente está aí de frente para a greve do INSS, né? Que vai ser uma outra... O INSS, algumas decisões, inclusive judiciais, que solicitaram aí a questão da abertura imediata das agências e que acho que a decisão não chegou a ser sequer cumprida em muitas comarcas. E agora com a greve. Isso vai trazer com uma insegurança ainda maior aí para todos os segurados, principalmente com relação aos benefícios por incapacidade, né? Que eu falo que se tanto o judiciário quanto o administrativo do INSS, eles deviam catalogar esses benefícios, porque aqueles benefícios que são programados, né? Ok, em que 90% das pessoas ainda estão no mercado de trabalho. Apesar de ser um benefício de caráter alimentar em todo sentido, na verdade, eles ainda estão no mercado de trabalho. Agora, os benefícios por incapacidade, os assistenciais, normalmente são benefícios em que a pessoa está realmente necessitando com urgência. E, assim, aí eu falo que a advocacia concorre com o Google, né? Com o Google e com o neto que está no segundo período de direito. É difícil. Mas e a preferência de tramitação? Todo mundo tem no previdenciário. No previdenciário não existe essa escala de preferência. Todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco furado ainda, porque não existe ali uma questão dessa... eu acho que, assim, voltando aí para responder a Laís, sim, uma área que traz uma satisfação profissional muito grande, mas não se aventure no previdenciário. São vidas, são famílias... São anos de espera por um benefício. Existe, além da questão do indeferimento de um benefício em que a pessoa espera por anos, em que tem que começar do zero, existe a concessão de benefícios com cálculos totalmente equivocados, em que a parte, às vezes, é instruída... Gente, eu cheguei a receber um cliente...
uma cliente que o advogado instruiu ela a divorciar do marido para receber um benefício. Totalmente uma fraude. Detalhe, o marido faleceu com Covid. Ela não teve direito à pensão por morte porque ela estava declarando que ela não convivia mais com o marido. Enfim. Meu Deus do céu. Então, a seriedade do previdenciário, a gente vem de uma cultura de muitos escritórios grandes que distribuíam ações em massa, que mudava alterava só o nome do cliente e distribuía a ação em massa. Eu acho que isso trouxe para nós previdenciaristas um desrespeito frente ao judiciário. Sim. Né? Muito grande. E esse desrespeito que muitas vezes a gente enfrenta, não é só pelo judiciário, é também pelo cliente. Existem alguns escritórios que trabalham com processos administrativos, né? Em que, na verdade, camuflam a distribuição posterior de um processo judicial, em que existem concessões totalmente equivocadas e que se a parte trabalhasse mais 3 meses, mais 6, o valor do benefício dela, que é um benefício que ela vai receber para o resto da vida, seria totalmente diferente, entendeu? Algumas contribuições retroativas que talvez ela fizesse, poderia aí contribuir, enfim, muitas coisas erradas que são feitas. Então, o que eu falo é que aqueles colegas que queiram realmente atuar no previdenciário, que estudem. Que estudem e tenham consciência de que não é um processo que pode ser feito de qualquer jeito. Porque, assim como tudo no direito, né? Eu falo que a gente tem é quase uma medicina, né? Mas a gente está lidando com a vida do segurado, com né? questão de alimento. E não é uma questão como eu inicialmente, né, eu trouxe aqui, fiz inclusive a leitura, né, absurda de uma sentença de improcedência, onde o magistrado diz que, ao avaliar o critério de renda, que a gente sabe que o STF já definiu a questão de critério de renda, né, em relação às despesas, em que o magistrado ele avaliou a lista de compras e disse que não, que a pessoa tinha que fazer escolhas e que ela escolheu comprar Trident, biscoito Oreo e refrigerante. Então, por essa razão, ela não tinha demonstrado a necessidade de recebimento ao benefício. Então assim, o previdenciário é prazeroso, te traz aí, eu acredito, uma realização profissional muito grande, mas assim, é necessário que a gente estude e que a gente esteja preparado para enfrentar esses desafios aí que a gente vê pela frente, tanto no processo administrativo quanto no judiciário. E são pessoas que o administrativo é absurdamente, agora a análise do administrativo está absurdamente demorada. Sim. E aí, tem a possibilidade de impetrar um mandado de segurança? Tá, mas um despacho inicial no mandado de segurança, que seria uma medida de urgência, a gente, inclusive, está optando, a depender do caso, por fazer a distribuição em Brasília, diretamente em Brasília, porque Arcos está ligada com a marca de Divinópolis, na Justiça Federal, e Belo Horizonte também depende de onde for distribuído, porque a gente tem a opção de distribuir, né, na sede ou em Brasília. Os de Brasília a gente teve, acho que uns 4 ou 5 resultados mais céleres, sabe? Mas tem outros casos em que a gente distribui na Justiça Federal e um despacho fica lá. E você explicar para a parte essa demora injustificada é um desafio, né? Mas quem for atuar no previdenciário, estude, porque é uma questão séria que não pode ser tratada de qualquer forma. Então, não é um copia e cola, não é uma advocacia em massa. Até que a desaposentação foi uma advocacia em massa. Esses processos revisionais, né? Pedidos de revisão das aposentadorias, muitos escritórios sobreviveram com esse tipo de processo. E tinha escritório ou associações que até enganavam os aposentados, dizendo que eles teriam direito a uma determinada revisão, revisões que já estavam superadas pela jurisprudência. Sim. Agora a gente teve isso aí com a revisão da vida toda, né? Que eu falei que são cálculos, assim, que alguns escritórios apresentam, e que eu falei, por favor, né? Eu fui convidada pela Rede Globo para dar uma entrevista, e aí eu falei, cuidado, porque diversos casos não é benéfica a revisão da vida toda. Sim. E aí os escritórios cobram valores
né, irrisórios para distribuir essas ações. E aí, ok, o INSS é obrigado a manter o benefício mais vantajoso, né? Mas ele mantém? Se foi você que pediu, aí é outra briga que você tem que desenvolver na justiça. Eu já falo que, né, que é briga mesmo, sabe? Tem que falar o vocabulário usual. Porque... Se deparar com um juiz processualista, acabou. Ele vai falar aqui, mas você está fazendo uma renúncia do seu pedido, né? Então, assim, é uma seriedade que tem essa questão que realmente a atuação do previdenciarista ela não pode, né? Por isso que eu achei o projeto de vocês muito bacana, muito interessante. Eu acho que vai ser muito proveitoso e a gente conta que a gente possa levar todas as informações, esse conceito da seriedade do previdenciário para as comarcas do interior. Porque no interior, às vezes, as pessoas se ligam muito à questão de rentabilidade da advocacia. A gente sabe que o previdenciário não é de uma rentabilidade imediata. Né? Ele é um processo em que existe aí uma demora, né? Principalmente porque a grande maioria dos clientes que a gente atende, eles não têm capacidade financeira de arcar com o pagamento de honorários. A gente tem até uma tabela específica para o previdenciário, mas a gente sabe que não tem como você fazer uma cobrança imediata de alguém que está sem ter ali o valor para cobrir suas necessidades básicas, né? Então, isso é uma questão assim... O início da advocacia previdenciária é financeiramente complexo, né? Porque você vai ter que ter ali um jogo de cintura, mas eu acho até que na advocacia em geral hoje, a gente vivencia uma realidade, conversando com alguns advogados, né, que são mais antigos lá de Arcos. Né? Na minha época, por exemplo, em que eu fazia faculdade de administração, eu lembro que a gente tinha 5 advogados na comarca que eram destaque, que a gente, né, conhecia. Tem 3 destes ainda atuantes, mas assim, não tinha esse número de advogados atuando, em que uma outra coisa que me deixou muito feliz com relação a vocês, de dar essa oportunidade para gente, que tem que ser desmistificado lá do interior, de concorrência na advocacia. Né? Eu acho que essa troca de ideias que a gente tem, ela é muito mais construtiva e produtiva para a classe do que sempre enxergar o outro como concorrente. De querer esconder alguma coisa, não contar como resolve determinada situação. Lá no escritório tem uma regra, né, que eu falo, né, para minha equipe, olha, processo do colega é do colega, a não ser que chegue aqui com subestabelecimento. Porque o que acontece muito? A gente recebe algumas pessoas que estão com um processo previdenciário em andamento há 5 anos. E aí, porque o advogado não está fazendo nada. Aí você vai ver, o processo ficou concluído para julgamento 2 anos. Né? Então, assim, e a gente sabe que às vezes o advogado foi diligente, despachou, mas a gente tem que conhecer a realidade. Infelizmente, não são todos os colegas que têm essa ética de não, olha, você está com um advogado nomeado, se a reclamação for com relação à demora processual, eu falo, olha, isso é uma vai realidade, demorar com você, vai demorar comigo. Eu não vou pegar o processo e te entregar sua carta de concessão amanhã. Mas, infelizmente, alguns colegas não agem dessa forma, que a gente tem um projeto de uma campanha de conscientização com relação a isso aí, porque o previdenciário a gente tem essa questão de, às vezes, muita gente que não estuda o previdenciário, não entende ali a questão. E outra coisa, eu não sei como que funciona aqui na capital, mas, por exemplo, previdenciário, a gente pede um documento para a parte. Né? Se a gente não for acompanhar, colocar um estagiário, alguém para acompanhar a parte no cartório ou em algum órgão, né? Acontece muito no rural, de sindicato, essas coisas, para trazer aquele documento, a parte fica sem levar o documento para você lá 1 ano. Aí depois te liga e fala, doutora, como é que tá o andamento do meu processo? Eu falo, ele não tá andando. Ele tá assim, não tem uma tramitação processual porque a parte te levou a carteira de identidade e o CPF e acha que ok, o processo está lá todo instruído para você. Assinou a procuração, né? Já está com você. Não, mas o processo está com você. E aí a gente enfrenta
O PPP é um exemplo, o perfil. Outra questão do PPP. O PPP é uma coisa absurda o que as empresas fornecem e chamam de PPP. E aí a discussão o cliente não aceita que no lerite dele de pagamento ele contribuiu e ele recebeu insalubridade durante 20 anos e na hora que a empresa vai emitir o PPP, ela vai lá e me coloca que o EPI é eficaz. Então, aí o INSS bate o olho e aí o indeferimento da atividade especial e tal. Com relação ao ruído, ok, a gente já conseguiu superar isso aí. Mas, por exemplo, poeira, né? Questão de... o INSS agora criou aí, vocês já devem ter visto a questão de exposição com hidrocarboneto aromático. Sim. Né? Que assim, eu não sei de onde que eles tiraram isso, eu mandei um questionamento para o Tufi, do IEPREV, né? E ele me explicou que isso é pura coisa do INSS para dificultar, mas que isso não existe. Cada hora ele arruma. Coisas. Uma hora EPI, depois era metodologia de oferição de ruído. Sim, a metodologia de oferição de ruído é NR15. A empresa tá lá, nem sei há quantos anos em funcionamento. E aí o PPRA da empresa usou outra. Como que a empresa vai inserir no PPP uma coisa que ela não utilizou? Né? Então, assim, fraude, né? Fraude. E assim, e fica essa discussão toda. E agora o hidrocarboneto, eles falaram que tem que especificar qual que é. O hidrocarboneto, porque não são todos que são... Eu falei, eu não tenho conhecimento químico, né? Mas talvez... tem alguma lógica na matéria. Não tem. E a gente está com um processo lá de análise de período especial, de atividade especial, em que o despacho fala parcialmente reconhecido. Aí quando eu falei, gente, mas parcialmente tem que ter considerado alguma coisa, né? E eu vi que na contagem de tempo, no cálculo da contagem de tempo, não tinha considerado nada. Aí quando eu olhei, baixei o processo, todos... não foram reconhecidos nenhuma atividade especial. Aí o cliente vira e fala assim, não, doutor, mas tem alguma coisa errada. O INSS não pode fazer isso aí. Né? Ele não pode, você tem que fazer você tem que fazer alguma coisa, porque o INSS não pode fazer isso. Não pode, mas... Aí tem um despacho falando que foi reconhecido parcialmente a atividade especial e quando você vai no processo... Enfim, e a gente vive essa guerra administrativa, judicial... Eu acho que é uma oportunidade que os previdenciaristas têm de resgatar esse respeito aí frente ao judiciário, porque já ocorreu uma magistrada olhar para mim e falar, mas você sabe como é que é advogado que mexe com o INSS? Com esse vocabulário. Com advogado que mexe com o INSS, né, doutora? Eu falei assim, olha, eu sei de mim, né? Se tem alguma experiência... Porque ficou essa imagem, né, dessa advocacia, que exercia advocacia em massa, que a gente sabe, né? Sem cuidado. Comprava base de dados do INSS, porque meu marido é funcionário do IFMG e ele participou de um evento. O INSS é o órgão hoje federal que tem mais exoneração de servidor. Em razão dessa questão, sabe? Mas eu acho que agora, com o INSS digital, isso melhorou muito, porque hoje a gente... tem um acesso mais fácil? Tem, mas qualquer acesso que tem, ele fica registrado. Então, acho que né, as pessoas estão um pouco mais... porque o que a gente via dessa questão de advocacia em massa, eu já cheguei a ter cliente que residia na zona rural e deixava o endereço do escritório para chegar a carta de concessão, endereço de correspondência. Eles recebiam antes uma correspondência bancária oferecendo empréstimo. Eles recebem ligação ainda hoje do banco falando que você tem uma margem consignável. Não, liga pra gente, doutora, meu benefício foi concedido. Eu falei, jura? Aí você entra lá... Ainda você não já me ligaram oferecendo empréstimo. Eles falam valores, o banco, a instituição fala valor, fala quando que foi concedido, eles já têm acesso a essas informações. E aí fica aparecendo pra gente que é advogado, que a gente não tá acompanhando o processo, que a gente não viu, porque é uma coisa assim, é o que eu disse, tem umas coisas que são assim inexplicáveis, que a gente não consegue atender muito maior, essa questão né? Muito mais forte do cliente, então...
E você falou que não tem a comarca, não tem a Justiça Federal em Arcos, então, que é Divinópolis, né? A gente tem a opção de Divinópolis, Belo Horizonte ou Brasília, mas isso em caso que exija só análise documental, né? Porque o deslocamento, por exemplo, de uma pessoa para Belo Horizonte para realização de uma perícia médica, né? Tu tem um custo em que a pessoa, se ela já está requerendo um benefício ali, né? Mas e o judiciário lá em Arcos? Como que os processos previdenciários têm caminhado? A gente sempre tem se é pró-segurado, se é pró-INSS. Olha, teve essa decisão, né, em que o Trident acho que é R$1,50, R$2, né? O critério de análise de renda foi a questão do que a pessoa consumia, né, que foi absurdo. Tem algumas sentenças que são sendo prolatadas com uma celeridade maior. Hoje nós estamos com dois juízes, na primeira e na segunda vara. Então, hoje os andamentos estão assim, conseguindo acompanhar o que é normal, né? Nos andamentos de INSS. Mas ainda a gente não está no melhor dos caminhos. E aí, inclusive, o meu projeto, e eu conto aí com o apoio de vocês com relação aqui à estadual, é que a gente consiga, porque existe uma questão de ordem de preferência de tramitação no tribunal, né? Que a portaria, ela determina o que são as preferências de tramitação com relação, ao menos com relação aos benefícios de INSS, que além do caráter alimentar, não são benefícios programados, né? Que aí a seriedade e a urgência desses... Porque, tem caráter alimentar, a preferência de tramitação com relação à idade não vai resolver muito a vida da gente, porque todo mundo tem preferência de tramitação. A grande maioria são idosos ou são pessoas especiais, com problemas de saúde que já determinaria a preferência de tramitação, mas aí fica a tramitação a preferência da preferência, né? Então não tem como. Agora, eu acho que a questão dos benefícios de caráter alimentar, até por questão da própria execução de sentença, né, ela ajudaria muito nessa questão, e a gente vê que não tem uma aplicação junto aos tribunais nesse sentido. Eu estava pesquisando, eu vi alguma questão com relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já vinha, que já tem um projeto de implantação lá com relação a uma portaria que determina isso. Porque a gente enfrenta uma outra questão. Negativo de tutela de urgência lá já é regra, sabe? Exceção é a concessão. É mesmo? Todas as tutelas de urgência são negadas. Ainda que preenchido todos os requisitos, tutela de urgência e benefício previdenciário é regra. E se for recorrer para o TRF1, é uma vida também, né? Agravo de instrumento demora 10 anos para ser julgado. E aí a gente pensa, um agravo de instrumento que seria uma medida processual para dar ali uma assistência, né? Aquela pessoa que teve um indeferimento inicial ali de uma tutela, ela causa um retrocesso no processo. Então, às vezes, a gente tem que analisar se realmente vale a pena ali pedir a tutela. A tutela, entendeu? Porque o indeferimento... A única questão interessante da tutela é que quando a gente requer ali a tutela de urgência, mesmo após não... É tanta coisa que a gente vai conversando e vai lembrando. Tinha uma posição de um magistrado em Arcos que ele... não, eu não concedo a tutela de urgência apenas com a juntada do laudo pericial. Isso estou falando da perícia judicial. Eu só vou conceder na sentença. Mas não é tutela de urgência mais, né? Então, dá outro nome. Porque... É uma tutela de urgência? Processualmente falando, Sim. Sim, porque ainda vai para a fase recursal e tudo. No entanto, qual que é o efeito que uma tutela de urgência tem dela ser concedida na sentença? Entendeu? Onde está a urgência disso aí? O que era o correto? Quando é feita a prova pericial nos autos da perícia judicial,
em que o perito faz a juntada do laudo, a gente já requer a reanálise da tutela de urgência se o laudo foi positivo, né? Senão ele vai entrar na fila de julgamento. E aí o despacho era esse. Era esse. Entendeu? Que a tutela de urgência ele seria concedida só após a... Enfim, talvez não tenha um olhar diferenciado para esses processos previdenciários. Eu, sinceramente, eu chego a acreditar que existe alguma rixa aí entre a Justiça Estadual e o Previdenciário. Porque não tem uma lógica. Formiga, que é a comarca próxima, né? Formiga, a gente tem ainda uma vara muito boa e tinha uma outra vara de um juiz que aposentou, em que havia uma análise real das questões dos requisitos da tutela de urgência. Então, quando era algum cliente na região rural, que a gente olhava a conta de energia e estava na comarca de Arcos, dava quase vontade de empurrar ele lá pro mapa. Falando, por favor, fica lá em Formiga. E Formiga tem um número maior de varas, né? E as varas são um pouco mais... E outra coisa que eu acho que às vezes falha na questão da especialização da vara. Por quê? O juiz estadual, ele nem no concurso, né? Ele não estuda o previdenciário. Então, ele vai aprender ali na atuação dele. Tanto é que a gente opta por aposentadoria especial, a gente não faz distribuição na Justiça Estadual. Qualquer aposentadoria que tenha um caráter mais técnico, a gente já faz a distribuição direta na Justiça Federal. Ainda que demore mais, a gente vê que tem as decisões são mais técnicas. Porque quando uma decisão não é técnica, até a dificuldade de a gente recorrer é maior. Porque aí você fica procurando um ponto, sabe? Então, assim, quando a decisão ela é bem feita, ainda que ela não tenha uma procedência, quando ela é ali fundamentada, né, de forma correta e tem uma análise técnica bem feita, a possibilidade da gente ter um recurso procedente é muito maior. E até para explicar para o cliente também, né, a gente tem mais segurança. Quando é uma sentença, uma decisão com uma fundamentação completamente aleatória, você vê que não tem a técnica, você tem dificuldade de explicar isso para ele. Você não sabe combater, é difícil combater. Você fala com ele, como que eu vou explicar para ele a forma que eu vou recorrer disso? Isso dificulta até mesmo o contraditório. Mas vamos levar isso para o OAB? Vamos. Essa demanda? Eu acho importante. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso realmente precisa ser colocado como uma pauta. E apesar de eu ser de Arcos, né? Viver lá, eu nunca advoguei lá. Então, tudo isso que você está trazendo para mim me espanta muito, assim, eu fico entristecida, porque o advogado da capital, ele não tem a mesma luta que você, que é o advogado do interior, sabe? Então, é como se fosse uma advocacia diferente. E, realmente, a gente precisa dar voz para essas pessoas, para essa realidade, ela chegar a mais pessoas, ser difundida, o que está acontecendo. E não é só a realidade de Arcos. Arcos ainda é uma cidade que tem advogados como você, né? Profissionais estudiosos, habilitados, mas existem distritos e municípios que ainda não têm esse acesso, né? À advocacia especializada. E aí eu fico pensando, gente, como é que deve acontecer numa cidade menor ainda que Arcos? Arcos hoje tem 40 mil habitantes? 41. 41 mil habitantes. E é uma briga, Fabiana, que assim, é como se vocês lutassem com uma força que tem... O poder está numa caneta ou num sistema diferente lá do juiz, que é o que ele vai dar o enter e vai sair a decisão dele. Que muitas vezes a sentença está pronta. Ele só vai mudar ali alguns parâmetros ou do resultado da perícia, mas ele já tem um entendimento. Antes o juiz era o dono da caneta, agora ele é o dono do teclado, né? Então, porque ele não tem nem o trabalho, assim. Eu acho que existe cultural na Justiça Estadual a questão dessa imagem do advogado previdenciarista. Eu acho que isso precisa mudar, né? A gente precisa sentar e falar, olha... A gente está trabalhando como um advogado do penal que está com um réu preso, né? E aí que tem toda aquela questão de preferências, de preocupação. A gente também muitas vezes tem um cliente, né? Com um cadeado na geladeira, na despensa da casa dele. Ele está preso à ausência de não ter como dar assistência para a própria família, né? A si mesmo. Então, assim... Eu não sei o que é preciso, mas eu acho que tem que ter uma campanha de mobilização
Eu cheguei em um dos nossos processos, existia um cliente com nefralgia do trigêmeo. É uma dor que a pessoa desenvolve. Ele foi fazer uma cirurgia dentária e teve alguma questão e a pessoa tem uma dor insuportável que ela só é cessada com morfina. A pessoa toma até morfina. E o benefício simplesmente não teve, né? Teve negativo da tutela de urgência. E é onde a mãe me mandou o filho, uma criança de 5 anos, que ela estava dando arroz para o menino, porque não tinha outra coisa. E aí o menino falando, mamãe, eu não consigo comer só arroz. Sabe, o menininho falando. E eu fiz a juntada no processo, sabe, do vídeo. Do vídeo. Porque a gente chega a ficar perguntando, será que falta conhecimento da realidade das coisas, sabe? Das pessoas. É umas coisas muito assim... Eu imagino que sim. Fortes. Então, será que a pessoa sabe o que quer viver? Igual um juiz que indefere falando que a pessoa tem que saber fazer as escolhas. Só que a média salarial de um magistrado hoje... Não sei, mas a gente já viu um dia constando no portal da transparência, a gente viu um salário de um magistrado que acumulava cargos como diretor do foro, juiz eleitoral, enfim, de mais de 100 mil reais. Uma coisa é você gerir a divisão de 100 mil reais, é você escolhe se você quer ir nas suas férias ir para Cancún e para uma praia de São Paulo. Agora você tem que escolher se você vai comprar um Trident ou 1 quilo de banana. Sabe? É duro. Uhum. É duro ver eu acho que foge da questão da realidade. Eu não sei se em razão desse preconceito da advocacia previdenciarista ou se em razão de uma formação humanística que falta mesmo para alguns magistrados, sabe? E a gente vê que é muito recorrente a tratativa da gente como advogado, né? Eu não sei se vocês enfrentam isso aqui na capital. Você trabalha com o INSS e tal, como se não fosse uma parte da advocacia que exigisse tanto ou mais dedicação que muitas áreas, entendeu? Porque, por exemplo, você pega uma seara da área civil, contratual. Você pega o direito contratual, é claro que você vai fazer a análise, né, de contratos ali com diversos critérios jurídicos. Mas você tem uma legislação civil aplicável ali ao caso, né? A gente pega o previdenciário, você tem que lidar com regras da própria Lei 8.213, portaria administrativa, TNU, instruções, IN. E aí eu já pensei em fazer um curso de técnico de segurança do trabalho, porque acontecem umas coisas na atividade especial em que eu acho que a gente tinha que ter um conhecimento técnico maior, entendeu? Muitas vezes eu me socorro mesmo a profissionais de engenheiro, de segurança do trabalho e técnico, a gente tem parceria lá no escritório para me ajudar nesse sentido aí. Nas impugnações. Vai fazer uma análise de PPP. Você tem que ter um conhecimento muito mais de segurança do trabalho, de coisa química do que do previdenciário, exatamente. Sim. É a mesma coisa dos laudos médicos também, né? Às vezes você tem até que contar com a ajuda de médicos para, primeiro, traduzir o relatório e, segundo, para entender o contexto da doença daquela pessoa. Prognóstico, sim, efeitos colaterais de medicação. Eu sou a tradutora oficial de laudo médico que é redigido também. Eu acho que nem é tradutora, acho que eu já encarnei uma adivinha ali. Eu olho assim, mas não é. Porque eu penso, aí quando eu vou atender o cliente, na ficha de atendimento, eu falo, não, o que é a doença? Para dali a gente já saber, né? Que é outra coisa que eu acho que a gente deveria, por exemplo, laudo médico tinha que ser digitado, né? Não sei se isso é possível na questão... Lá a gente estava enfrentando um problema com o município que os médicos dos PSFs não emitiam laudo. Falei, tá, a pessoa não tem condição de comprar comida para a casa dela, mas ela vai ter que pagar uma consulta médica para ter um laudo. Então... Assim, que aí a gente até recorreu isso lá junto ao município para que isso resolvesse, né? Porque os médicos falam, não, a gente é médico de PSF, pode dar laudo, não. Entendi. Aí não dá, né? Vamos. O papo tá bom demais, né?
Fabiana vai voltar, né, Fabiana? Claro, eu vou esperar vocês lá também, né? Pode ter certeza. Vai ter uma solenidade de posse. Graças a Deus acabou a pandemia, porque a posse foi triste, porque fui só eu e o pessoal da diretoria lá assinar, que a gente ainda estava, né, num período um pouco mais preocupante da pandemia. A gente ainda está, mas, né, numa fase melhor, digamos. E aí a gente vocês são convidadas lá, e eu conto muito com a ajuda de vocês, né? E eu acho que essa demonstração dessa parceria que a gente tem também, ela serve a título de motivação para os outros colegas. Nós não somos concorrentes, nós somos colegas. Isso. E essa troca de informação que a gente tem, ela é muito importante para o exercício profissional, para a advocacia previdenciária. Porque é todo dia uma coisa nova, né? É verdade. Nós merecemos respeito. Nós merecemos. E a gente precisa construir algo para fortalecer esse respeito. Sim. Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço, conte conosco, porque eu, de fato, do fundo do meu coração, eu quero fazer alguma coisa para poder ajudar a resolver essa situação em Arcos. Porque isso, para mim, beira o absurdo. Não faz o menor sentido. E assim, eu sei dos processos do meu escritório. Com certeza existem outras demandas que realmente a doutora Laís falou, você quer gravar 1 hora? Eu falei, não, acho que 1 hora é suficiente. Eu acho que se ficasse 2 horas, porque tem casos de colegas, a gente tem um grupo do direito previdenciário em que às vezes os colegas enviam alguma coisa que a gente fala, não. Eu acho até que pode sair com uma reunião, criem uma reunião, a gente pode até participar, né, Laís? Vai ser muito bom. Essa questão das possibilidades das nossas comunicações virtuais aí é muito interessante, né? Isso, pode ser também uma possibilidade. Mas que feliz que eu tô com essa presença, Fabiana, minha conterrânea. Foi um prazer inenarrável ter você aqui conosco, contribuindo aí com sua experiência, seu conhecimento, as suas lutas e encorajar aí outros advogados a irem para o direito previdenciário, mas irem com o pé no chão, estudando, né, para saber para onde que está indo e para não fazer com que o cliente perca o direito dele. Mas assim, muito feliz com a sua presença, muitíssimo obrigada e espero mais vezes você aqui. Eu também espero vocês e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade.